90% desses descontos em 2019 eram CONTAG, ligado à CUT e ao PT. Ficando até de pé, mostrando um gráfico. O gráfico que é público. Do roubo, 2 aposentados. 2024 é no teto. É no teto. Recorde. Então não tem dúvida. Quem tá roubando aqui aos montes dos nossos aposentados pensionistas e quilombola, doutora? Se a senhora fica nervosa ou fica frustrada ao saber que basicamente nenhum dos cabeças do esquema foi preso até agora. A minha revolta maior é quando uma pessoa tem um desconto no benefício e sequer sabe a origem desse desconto que ela tem. Principalmente pessoas que recebem um salário mínimo e são hipervulneráveis. Roubo de aposentados. Ladrões desviando dinheiro público. Existem relatos de atuação de operadores ou facilitadores, como o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, como o senhor Maurício Camezotti, que aqui na opinião de vários membros aqui da oposição parece ser um sócio oculto da AMBEC e da CEPAP, inclusive a AMBEC e CEPAP tem como escritório de advocacia o senhor Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que defende e que foi contratado 1 mês e meio antes da operação... Como é que é o nome da operação? Essa operação recente aqui que me fugiu. Isso, essa mesmo. Em segundo lugar, eu quero pedir para a senhora, que falou em outra oportunidade que conviveu com segurados, né, defendeu eles que foram descontados. E falou ali que normalmente eram pessoas ribeirinhas, eram pessoas já com pouca alfabetização, mais humildes. Se a senhora fica nervosa ou fica frustrada ao saber que basicamente nenhum dos cabeças do esquema foi preso até agora. Se tem um sentimento de revolta quando a senhora vê uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa, tendo que ser feita porque ninguém foi pra cadeia basicamente até agora, que descontou aquelas pessoas humildes que a senhora atendeu. A minha revolta maior é quando uma pessoa tem um desconto no benefício e sequer sabem a origem desse desconto que ela tem. Principalmente pessoas que recebem um salário mínimo e são hipervulneráveis. Essa é a minha revolta maior. Mas a senhora conhece a MP 871 de 2019. Tem conhecimento dela. Ela foi editada por Jair Bolsonaro dia 18 de janeiro do primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ela visava, basicamente, coibir os descontos que a senhora acabou de dizer, que a senhora se revolta quando vê um aposentado ser descontado de forma irregular. Concordamos aqui. Ela visava, a senhora me corrija se eu estiver errado, que essa revalidação dos descontos ocorresse anualmente. Concorda comigo? Essa MP fazia isso. Pois é. Naquela altura do campeonato, o presidente Bolsonaro já tinha recebido as denúncias e em 18 dias de mandato protocolou uma medida provisória para que esses descontos não acontecessem mais. Pois essa MP, defensora, recebeu diversas emendas de parlamentares na sua quase totalidade do PT. Dentre eles, nós temos vários aqui que eu não vou citar nominalmente, mas essas emendas são oriundas, segundo informações, da CONTAG. A CONTAG, que era presidido, caro colega Caveira, por ninguém mais, ninguém menos que Aristides Veras, irmão do deputado federal do PT, Carlos Veras. Ou seja, um irmão de um deputado PT presidia uma das entidades que mais roubaram os aposentados à época. Este conversou com diversos parlamentares do PT que apresentaram emendas à MP de Jair Bolsonaro que visava parar com os descontos e o Congresso Nacional aprovou tais emendas. Eu quero perguntar para a senhora considera que se tivesse sido aprovado a MP 871 de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, que coibia os descontos dos aposentados, como ela foi editada, ou seja, exigindo o recadastramento anual pelas entidades, né, travestidas aí de entidades que na realidade são organizações criminosas, isso teria coibido os descontos, sim ou não? Certamente teria diminuído os descontos associativos, evitaria fraudes. A revalidação anual ela é necessária. Então, muito bom, defensora Patrícia, a senhora acabou de confirmar o que todo mundo já sabe. Se as emendas do PT não tivessem sido colocadas no texto, nós não teríamos tido, pelo menos nessa magnitude, senador Girão, tamanho desconto feito com os nossos aposentados. Ou seja, o roubo tem pessoas que ajudaram a fazê-lo. Porque quem apresentou emenda, defensor e colegas, para que essa revalidação não acontecesse anualmente, tinha somente uma intenção: desviar dinheiro dos aposentados. Não há outro motivo para fazer isso. Porque se eu não devo nada, não tem problema de fazer essa revalidação. Eu vou iniciar, ficando até de pé, mostrando um gráfico. O gráfico que é público. Do roubo, 2 aposentados. Eu sei que a senhora consegue ver daí. A senhora está vendo um gráfico mais compridinho aqui para vertical? A senhora consegue ver, né? Sim. Isso aqui foi em 2024. Esse gráfico aqui, que eu vou mostrar para todos, até para a imprensa, esse gráfico aqui é 2024. Sabe de quem era o governo? Do Lula, o ex-presidiário. Foi quando, em 2023, dá para a senhora ver, eu sei também, o Brasil também, em 2023, abaixo desse gráfico que está no teto, é um outro abaixo. É em 2023, no governo do Lula. Portanto, Brasil, eu estou mostrando aqui números reais. Até para os petistas que estão aqui, eu não sei, talvez eles não conheçam ainda o gráfico. Está aqui, ó.
2024 é no teto. É no teto. Recorde. Então não tem dúvida. Quem está roubando aqui aos montes dos nossos aposentados pensionistas e quilombola, doutora? É claro, é real. A senhora acha, e a senhora respondeu, a senhora acha que a retirada da validação facilitou a questão da fraude? A senhora respondeu o quê? Acha, não fez? A senhora, desde quando havia validação do cadastro? De 2006 para cá. Quando foi que houve? Estou lhe perguntando. Quando foi que houve? Quando é que na INSS havia validação de cadastro anualmente, de beneficiário de descontos associativos? Quando foi? Que época? A senhora desde 2006 era defensora pública ligada à Previdência. Me diga qual foi a época. A obrigação era de ter uma avaliação Não, a anual. pergunta é outra. A pergunta, quando foi que houve? Em 2006 até 2025 que a gente está aqui. Quando foi que houve? Não me recordo quando foi. Nunca houve, doutor. A data específica. Nunca houve validação de cadastro. Nunca. Você sabe quem propôs a validação do cadastro? O nosso governo. E sabe quem lutou contra a validação do cadastro? Esses que estão dizendo que foi o nosso governo que foi contrário. E como é que se prova isso, doutora? Dezenas de emendas que foram apresentadas por ocasião da tramitação da MP 871. Assinadas por deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores e do PDT, na sua grande maioria. A avassaladora maioria. Então, por favor, não vamos brincar com a verdade dos fatos. O governo que, de forma sistêmica, combateu a corrupção, a senhora se lembra de algum governo que tomou esse corolário de medidas no início da administração? Me diga quais foram. Como a MP 871. A senhora está lembrada de algum governo que fez isso no início da administração? Não recordo. Pois é, porque só o governo de Bolsonaro fez. Iniciou a gestão com revalidação anual autorização de descontos, que o Congresso não permitiu, principalmente capitaneado pelo PT. Fim da condição cartorária da CONTAG. E quero lembrar a senhora que 90% desses descontos em 2019 eram CONTAG, ligado à CUT e ao PT. Cadastro trabalhador rural feito pelo governo. Passou para a EMATE e a autodeclaração, tirou dessa autodeclaração com a transição para o CNIS, que até hoje não aconteceu, o que mostra a prevaricação do atual governo, porque o prazo final era em meados de 23. Roubo de aposentados. Ladrões desviando dinheiro público. Orcrim instalada no Brasil. Sem tornozeleiras, Frei Chico, que é o careca da cara gorda, e o careca do INSS, andando tranquilamente pelas ruas do Brasil. O que é que está acontecendo com a Polícia Federal? Que está lá montando o acampamento na porta da casa de um presidente honesto, um presidente que nada desviou, que não roubou, enquanto os ladrões do maior roubo do Brasil, quiçá do mundo, estão libertos. São quase 200 bilhões de reais. Começou muito bem a Polícia Federal, apreendendo diversos veículos, diversos imóveis, mostrando a cara, inclusive, de uma das pessoas que com certeza estará preso em breve, que é o careca do INSS. E eu sonhei essa noite, senhor presidente, subindo uma montanha muito grande, íngreme. E quando estava em cima dessa montanha, percebi a derrocada, a casa caindo do PT, desse partido das trevas, partido demoníaco, que veio, retornou ao poder, voltando à cena do crime e mostrando que quando não estão roubando, estão mentindo, literalmente.